Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte e o nosso Momento Consulte de hoje é reservado a tratarmos ainda da reforma tributária ao setor de hotelaria, parques e diversões, parques temáticos. Lá no artigo 276, 77 e seguintes da Lei Complementar 214. Mas antes de iniciarmos falando sobre isso, o que é considerado serviço aí de hotelaria, né? Nós vamos ver que no artigo 253 existe uma menção dentro do capítulo de locação de bens móveis que todo processo de locação, cessão onerosa, arrendamento de bem imóvel residencial por contribuinte sujeito ao regime regular do IBS, da CBS, com período não superior a 90 dias ininterruptos, vão ser tributados de acordo com as mesmas regras aplicáveis aos serviços de hotelaria, ou seja, o Airbnb, ou Airbnb, né, que a gente diz que é esse sistema de locação de casas, muitas vezes de pessoas físicas, que se ausentam e cedem para terceiros. A regrinha lá do artigo 253 determina que nós tenhamos que nos aproximar lá no capítulo de hotelaria, parques e diversões, dando a este empreendimento o mesmo caráter. E de acordo com o artigo 277, serviços de hotelaria, parques de diversão, parques temáticos vão estar sujeitos a um regime específico de incidência do IBS e da CBS, de acordo com esta seção 2, né, que trata desse tema em especial. E, para os efeitos da lei, vai ser considerado serviço de hotelaria, além daquela questão que nós falamos anteriormente, o fornecimento de alojamento temporário, bem como de outros serviços incluídos no valor cobrado pela hospedagem, em unidades de uso exclusivo dos hóspedes, por estabelecimento destinado a essa finalidade, ou então imóvel residencial mobiliado, ainda que de uso não exclusivo dos hóspedes, né, que é o caso do Airbnb. Né? Não descaracteriza fornecimento de serviço de hotelaria a divisão de empreendimentos em unidades hoteleiras, assim entendido, a atribuição de natureza jurídica autônoma às unidades habitacionais que o compõem, sob titularidade de diversas pessoas, desde que a destinação funcional ainda seja exclusivamente a servir de hospedagem. Neste contexto, a lei complementar entende que parque de diversões é um estabelecimento, empreendimento que seja permanente ou itinerante e tenha como atividade essencial a disponibilização de atrações destinadas a entreter as pessoas e também fluídas presencialmente no local da disponibilização. E parque temático é o parque de diversões com inspiração em tema histórico, cultural, etnográfico, lúdico ou ambiental, significando dizermos que certamente temos que tomar o cuidado para enquadrar neste contexto. Já no contexto de parque temático, nós vamos ter ainda aí o conceito de imóveis que tenham aí a utilização lúdica, ambiental e que vão ser considerados. A base de cálculo será sempre o preço da operação dos serviços de hotelaria e dos parques de diversão. Certamente nós teremos uma regulamentação sobre essa temática, porque a seção anterior, que vai do artigo 272 até o 276, trata de restaurantes, bares e similares. E eu posso pegar num desses hotéis, numa dessas pousadas, haver um serviço também de restaurantes. Quando então nós teremos que segregar formas de apurar, embora o percentual de redução seja equivalente, redução em 40%. Né? O que significa dizer que eu posso efetivamente ter situações que estarão sendo tratadas de maneira similar. Né? Esta redução é a redução da alíquota em 40%, permitindo inclusive a apropriação de crédito dos insumos. Em momento algum se fala em estorno proporcional ou impossibilidade de acreditamento. Está previsto lá no artigo 282 da Lei Complementar 215. É fundamental que se tenha em mente que se eu tiver uma atividade mista,
De duas, uma. Ou eu vou ter que tratar como principal um negócio e a secundária seria aí o fornecimento de alimentação, ou vice-versa, a alimentação seria a reboque, o rebocador dos demais serviços. Fundamental entender-se que esta é uma nova realidade que nós não tínhamos, que será a escolha do melhor processo de tributação. Né? Bom, isso é uma dica para quem tenha que olhar. Existe, então, um capítulo específico para restaurantes no artigo 272, e aqui nós encontramos uma legislação específica para hotelaria, lembrando do caso Airbnb, que prazo inferior a 90 dias segue esta regrinha, e não aquele contexto de locação tradicional. Né? Bom, o encontro de hoje era curto, era para chamar atenção em rápidas linhas e gerais também sobre as alterações que estão sendo trazidas, as inovações que estarão sendo trazidas e nos colocar à sua disposição para dúvidas, para sugestões, comentários que você julgue necessário fazer, para voltarmos a este e a outros temas. Nós estamos aqui para isso, justamente atendendo à sua demanda, tentando esclarecer um pouquinho essa complexidade de normas que estão sendo criadas aí no que diz respeito ao IBS e também ao CBS. Bom, fica aí o convite, então, para que você faça o seu cadastro. Tem aqui o sinetinho onde você pode aparecer, dizendo, olha, tem interesse em fazer parte desta equipe, começar a acompanhar. Nós daremos esse acesso a você a partir do momento em que você venha a contribuir esse tipo de dado para que nós possamos melhorar o nosso trabalho aqui. Né? E, para isso, nós disponibilizamos 2 canais. Ou você escreve aqui embaixo, onde você tem aí espaço para suas sugestões, ou então nos envia um e-mail para momentoconsulte@consulte.com.br, nos mandando suas indagações, suas comemorações, suas divergências, porque nós vamos ter que admitir que elas certamente irão aparecer, e, na medida do possível, nós estaremos aí para conversar e trocar figurinhas com vocês. Peço também, nos acompanhem aqui em nossas redes sociais, temos o LinkedIn, o Instagram, temos o Facebook, que muita gente não usa, mas está aí à disposição para que vocês possam usar. E, na medida do possível, também divulguem aos terceiros o nosso trabalho, façam aí o cadastrozinho na sinetinha, de tal forma que toda vez que nós tivermos uma modificação, você será informado, tá bom? Bom, dito isso, me despeço, aguardando que vocês nos sigam em nossas redes sociais e nos colocamos à sua disposição para futuras e novidades que venhamos a ter, de tal forma que nós consigamos aí selecionar aquilo que de mais importante nós poderemos trazer nesse encontro, tá bom? Até uma próxima.